Olá, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui, é uma grande honra de participar desse evento. Agradecer a Amunis, ao prefeito Gilson, presidente da Amunis, em nome de quem eu cumprimento todas as prefeitas e prefeitos que vão começar esse novo ciclo. Agradecer também a Findes pelo convite, ao Paulo, Ícaro, dizer que a Fundação Exult está... estamos discutindo aí, estamos para começar uma parceria com a Findes para colocar à disposição de todos vocês o nosso conhecimento para ajudar nesse trabalho de colocar de pé as concessões e parcerias público-privadas, dentro desse conceito mais amplo das APPs, as alianças público-privadas. Bom, vamos lá. Então, esse aqui é um rápido roteiro da nossa apresentação, falar um pouquinho da definição das APPs, comentar dos grandes desafios para entregar os projetos de infraestrutura, principalmente nesse momento de dificuldade fiscal das prefeituras, as possibilidades de modelagem e as variedades aí de tipos de contratos administrativos que permitem isso, mostrar um pouquinho, falar um pouco do ciclo de vida desses empreendimentos, desde o nascimento da ideia até a concessão final, falar de questões de governança e compliance, muito importante, porque nessas estruturas há uma relação entre público e privado bastante intensa, que precisa seguir regras aí para garantir isenção nos projetos, falar um pouco também do papel das agências reguladoras e, por fim, vou comentar um pouco da atuação da Fundação Exult e, dentro desse contexto da nossa parceria com a Findes, como que a gente pode colocar tudo isso à disposição das prefeituras aqui no Espírito Santo. Bom, o conceito de alianças público-privadas é um conceito bastante complexo. Vamos começar aqui falando de uma forma simples e aprofundando o assunto. A nossa intenção é que essa seja uma primeira interação aí dentro desse programa com a Findes e a Amunis, que vai permitir depois que a gente aprofunde essas questões. Então, vamos lá. Acho que tem que apontar aqui para trás. Bom, começando de uma forma bastante simples, a parceria público-privada nada mais é do que um contrato. É um contrato com algumas especificidades. A primeira questão é que é um contrato de longo prazo, então, diferentemente dos contratos administrativos comuns de até 5 anos, a gente está falando aqui de contratos de 25, 30, 35 anos, no caso de concessões pode até ser mais amplo do que isso, contratos que envolvem um ente público e um ente privado, que estão voltados aí para o desenvolvimento ou para o gerenciamento de uma infraestrutura e ou de um serviço público, e aqui que começam as particularidades, onde o privado assume um risco significativo no projeto e onde ele é remunerado pelo desempenho. Então, a remuneração do privado, diferentemente de um contrato administrativo comum, onde você tem um cronograma de pagamentos contra as entregas, você tem aqui uma questão de desempenho. Então, você está muito mais interessado no atingimento dos fins, dos objetivos do projeto. Então, aqui, algumas coisas que eu destaco, principalmente a questão que pode envolver não necessariamente desenvolvimento de uma infraestrutura nova, mas também uma significativa reforma ou renovação. Você pode estar falando de uma infraestrutura pública, na maioria das vezes, com um serviço público associado, e a grande questão da divisão dos riscos, onde o parceiro privado ele tem uma parte importante do risco e, inclusive, entra com o financiamento disso. Então, é um modelo diferente no qual você força o privado a fazer um investimento, e para ele recuperar esse investimento ao longo do prazo da concessão ou da parceria público-privada. O que, inclusive, passa a ser uma ferramenta aí para ajudar as prefeituras a alavancar novos projetos
atraindo aí investimentos privados, né? A grande questão, né, envolvida aí, os desafios, né, para poder entregar isso, é a questão de eficiência, né? Então, esses tipos de contrato, eles permitem, de uma forma muito mais inteligente, você fazer a distribuição de riscos entre o público e o privado, garantindo aí que você consiga reduzir custos, né, onde você esteja olhando o ciclo de vida completo de um empreendimento, né, quando a gente fala de uma infraestrutura, a construção, né, a obra é apenas uma etapa, né, depois você tem por 20, 30 anos toda a questão de operação e manutenção disso, então tem que ser olhado o ciclo de vida completo, né, desse empreendimento, a questão de confiabilidade, né, de segurança jurídica desses contratos, né, de ter mecanismos que permitem tirar o privado se ele não estiver fazendo bom desempenho, mas que dê segurança para o privado dele poder continuar caso ele esteja prestando bom serviço, independente de questões políticas, né, que porventura possam acontecer, né. Você tem a questão de inovação também, permitindo a iniciativa privada trazer inovação para melhorar o desempenho de um projeto de uma forma mais flexível do que em contratos administrativos comuns, né, e gerenciando melhor essa questão da alocação de riscos e maximizando a utilização das infraestruturas públicas, né. Então, aqui a gente fala um pouquinho, eu vou passar muito rapidamente aqui de um conceito que espero que logo, logo a gente possa aprofundar aqui numa próxima interação com vocês, dessa questão dos vários modelos de contrato, né. Então, partindo de um modelo bastante tradicional, que é o modelo que a gente conhece, né, da Lei de Licitação 8666, onde você parte de um projeto básico e um projeto executivo, e você contrata uma obra, né? Então, isso tem uma dificuldade grande, porque você tem que ter uma especificação muito bem detalhada do que você está contratando, e ao longo da execução você precisa ter uma fiscalização muito forte para garantir que você está cumprindo aquilo, né, que o privado está cumprindo aquilo que ele foi contratado, né? E você tem muitas vezes nesses contratos um incentivo perverso aí, que é o privado, para poder ter um resultado melhor, ele vai buscar o atendimento, claro, dos requisitos, mas na menor qualidade possível que atenda os requisitos. Então, você não tem aí um alinhamento de compromissos, né? Então, muitas vezes isso né, acaba acontecendo de você ter obras que depois tem um alto custo de manutenção, obras que não terminam, né, projetos inacabados, e todas as dificuldades que nós conhecemos bem, né? Então, esse modelo evoluiu para o que a gente chama de DBF, né? São siglas em inglês, onde a gente fala, onde você tem o projeto, a execução e também o financiamento, ou seja, você obriga o privado a buscar financiamento através, né, de um banco. E a vantagem desse modelo é que você traz um terceiro elemento para o jogo, que é o banco, né, que ajuda a prefeitura a validar, né, o orçamento do projeto, a validar também o andamento do projeto, né, e a ficar no pé, né, do privado para que ele execute o projeto dentro do prazo. Então, você traz um elemento a mais de controle, né? Então, é um modelo de contrato onde você consegue começar a distribuir os riscos, né? Depois você tem esse modelo DBOM, onde você acrescenta no projeto operação e manutenção, né? Ou seja, além de construir, o privado também vai operar e manter aquela infraestrutura, né? E fazendo isso, você tem o ganho de permitir que você comece a ter um incentivo para que o privado olhe o ciclo de vida todo do projeto, para poder se preocupar em reduzir os custos de operação e manutenção. É diferente de um projeto onde ele entrega a obra e não está preocupado com os custos de operação e manutenção, porque isso vai ficar a cargo do município posteriormente, né? Então, esse é um outro ganho. E, finalmente, você tem um modelo DBF-OM, onde, além da operação e manutenção, você traz também a questão do financiamento. E aí, é esse modelo, né, que é o modelo que permite aí o alinhamento pleno de interesses, né, onde você permite que o privado se exponha ao risco a trazer financiamento, né, ele vai ser remunerado só após terminar as obras, né, a partir do momento do uso da infraestrutura pública e, além disso, dentro de um nível de desempenho que precisa ser mensurado, né, do uso, né, da efetividade aí dessa infraestrutura pública.
E aí esse modelo ele pode ser pago pelo usuário, quando você tem tarifas associadas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um projeto de saneamento, né, onde você tem a tarifa de água e esgoto que remunera o concessionário, ou você pode ter um modelo onde isso é pago pelo governo, né? Então, por exemplo, num projeto de um hospital, né, que não é cobrada a tarifa do usuário do hospital, então é o orçamento público, né, que vai bancar ao longo aí dos 30 anos, por exemplo, né, a contraprestação pública é que vai permitir ao privado recuperar esse investimento, né? Dentro desse contexto, né, de projetos é que você tem as concessões e parcerias público-privadas e outros modelos aí como locação de ativos, build to suit, né, que são várias modalidades que podem ser exploradas, né, em projetos de infraestrutura. Avançando aqui, né, na legislação brasileira nós temos então essa distinção da concessão comum, né, pela Lei Geral das Concessões, a 8987 de 95, né, a concessão comum ela trata dos projetos onde os recursos tarifários são suficientes para dar sustentação ao projeto sem a necessidade de complementação com o orçamento público, né. A Lei 11079 de 2004, ela trouxe, né, duas alternativas novas de concessão, a concessão patrocinada e administrativa, né. A patrocinada é onde você tem uma parte do projeto sendo bancado por tarifa e uma parte por contraprestação pública, e a concessão administrativa, onde 100% do projeto é remunerado por orçamento público, né. Então, são as famosas PPPs, parcerias público-privadas, que são regidas por essa lei, né. É um assunto bastante complexo, né. Esse quadro eu não vou entrar em detalhes, mas para mostrar para vocês que para tratar desse assunto você tem que ter toda uma visão de framework, de entender quais são os grandes desafios das prefeituras em termos de infraestrutura para poder priorizar aquilo que é mais importante, né? E aqui você tem que fazer escolhas, né? Você tem restrições legais ao quanto de orçamento você consegue comprometer com concessões e PPPs. Depois disso, você tem que estruturar o seu programa de concessões e PPPs e, a partir daí, você tem todo um processo para colocar esses projetos de pé, né? É importante mencionar a necessidade aí da revisão do marco regulatório, né, municipal, além, né, ele tem que estar aderente ao marco regulatório nacional e estadual. Você tem a questão de governança, né, como que você trata conselho de gestor para garantir que ele seja eficiente, que tome as decisões nos momentos certos. A questão de estruturar as garantias públicas, né, para fazer frente a esses compromissos. Aí sim, né, com essa lição de casa feita, que se entra de fato na estruturação dos projetos. E depois você precisa passar pelos processos de consulta pública, audiência pública, né, aprovação com os órgãos de controle. Existe uma necessidade muito grande de ter uma boa interlocução com os órgãos de controle para garantir que os projetos andem bem, né, e você tem, todos esses contratos são, né, feitos por licitação, e você tem também a questão da atuação de um verificador independente apoiando a regulação, né. Aqui o importante dessa parceria que a Fundação Exult está construindo junto ao FINDES e à Amunis é que a nossa intenção, a nossa proposta é de caminharmos juntos, né, nesse processo, a quatro mãos, né, fazendo esse trabalho em conjunto e com transferência desse conhecimento para a equipe da prefeitura, né, para que ela possa ter todo o conhecimento do projeto, para que depois, ao longo da execução do contrato, ela tenha todas as informações necessárias para poder fazer a gestão adequada desses contratos. Aqui colocando rapidamente uma visão no país, né, desse contexto, aqui eu trago, né, o radar de projetos da Radar PPP, né, que também é um parceiro nosso, né, inclusive que vai disponibilizar essa base de dados para acesso aqui das prefeituras né, do Espírito Santo com menos de 80 mil habitantes, um acesso via o site da FINDES, né, depois vocês podem acessar o site da FINDES e encontrar lá esse acesso gratuito, né, para começar a poder entender a experiência brasileira nesse assunto. São quase 2.800 projetos sendo executados no país, né, sendo que iniciativas municipais, né, de prefeituras aqui do Espírito Santo, apenas 36 projetos, né, dos quais apenas 6 contratos assinados, ou seja, existe um espaço muito grande, né, para poder caminhar melhor nesse tipo de instrumento, e estamos aqui à disposição para ajudá-los a fazer isso da melhor forma possível, né.
Uma coisa importante aqui, na questão de governança e compliance, né, é que existem vários caminhos para se estruturar esses projetos, que são projetos complexos. Ele pode partir de uma intenção pública da própria prefeitura ou de uma proposição, né, via iniciativa privada. Né, você pode ter a modelagem sendo feita através da prefeitura ou também via um PMI, que é um chamamento público para que as empresas façam, né, esse trabalho. Então, no país hoje, os PMIs têm tido muito pouca assertividade, né, a taxa de conversão de iniciativas em projetos é muito baixa, apenas 4%, né? A cada 100 PMs lançados, só 4 viram contrato, muito por questões de governança e compliance, né? De não atendimento de exigências de Tribunal de Contas, né? A questão de garantir aí projetos isentos e que não estejam sendo capturados por alguma empresa específica, não estejam sendo direcionados, né? Então, isso que a nossa parceria busca trazer com a presença da Exult no projeto, uma fundação sem fins lucrativos que traz essa questão da isenção, né? Falando um pouquinho rapidamente, né, das agências reguladoras, né? Aqui é um assunto muito importante para que as prefeituras possam cada vez mais passar a ser reguladoras de serviços e não necessariamente operadoras, né? Olhando para esses 3 pontos principais: o direito dos usuários, a política tarifária e a questão de prestação de serviços adequados, né? Aqui também é um item bastante complexo, eu vou passar rapidamente aqui, mas espero ter oportunidade de aprofundar isso com vocês em breve, né? A questão, né, de atendimento aí de instrumentos de regulação legal, então toda a questão, né, das normas legais de regulação, atendimento à legislação, regulação administrativa e regulação contratual, né? Então, uma questão bastante importante aqui de cumprimento às prerrogativas legais, né? A questão de tarifas, né? Fazer esse entendimento de que as tarifas, elas têm que ser tratadas tecnicamente, né, como um recurso que é usado para viabilizar um projeto, né? Então, você tem que fazer uma conta aí ao longo dos 30, 40 anos da concessão da PPP, em termos de receitas, de financiamentos, e deduzir disso custeio, investimento, serviço da dívida e impostos, e disso sai uma tarifa, né, num fluxo anual, e esses reajustes têm que ser feitos a partir dessa lógica e não de uma forma arbitrária, né? E por isso que é importante ter uma agência reguladora, seja ela estadual, regional ou municipal. Você tem várias formas de tratar isso para poder tratar esse assunto da regulação de uma forma mais técnica, né, garantindo melhores resultados, né? E para terminar, a questão aí da prestação, da qualidade do serviço, né, onde você precisa ter questões de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária, né? Também conceitos aqui que estão previstos em lei, que são complexos e que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar muito em breve, eu espero, dentro dessa nossa parceria com o Findes e Amunis, né? Para terminar, eu queria falar rapidamente da Fundação Exult, né? Nós somos uma organização sem fins lucrativos, né, autossustentável, né, o que tem o lado bom de que a gente tem isenção, né, nós não somos mantidos por nenhuma empresa privada específica, né? O lado ruim disso é que a gente vive de contratos, né? Se nós não tivermos contratos, nós não sobrevivemos, e nossa atuação é quase que exclusivamente no setor público, né? São já 23 anos de atuação, nossa origem foi lá atrás no projeto CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, fomos criados pela Força Aérea Brasileira, né, e temos aí mais de 100 projetos e programas estratégicos realizados com o governo federal, governos estaduais e, mais recentemente, com municípios, né? Nós atuamos como honest broker, né? Então esse é um conceito bastante importante nessa questão de trazer isenção para esses projetos, né, para essa estruturação, uma organização sem fins lucrativos que atua exclusivamente no interesse público. Estamos livres de conflitos de interesses, já que nós não temos intenção de participar nas concessões, né, apenas de ajudar as prefeituras a fazerem essas concessões da melhor forma possível. Atuamos também com ciência e tecnologia e somos entidade depositária de conhecimento, atuamos como, né, na transferência de conhecimento também para as prefeituras, né.
Somos a primeira fundação certificada ISO 37001, né, anti-suborno, anticorrupção, né, uma atuação proativa nossa de buscar essa certificação, diferente de empresas que estão indo atrás disso por termos de ajustamento de conduta, né, também muito importante aí nesse alinhamento do Honest Broker, para trazer essa isenção. Né, o meu tempo está estourado, mas eu tenho mais 2 slides aqui, rapidamente, só para concluir. A primeira, comentar aqui da nossa atuação em concessões e PPPs, né, de que, além de fazer esse trabalho conjuntamente, né, nós gostamos de dizer, do mesmo lado do balcão, né, das prefeituras, né, ou seja, preparando o projeto com a visão do interesse público, nós temos modelos também que permitem reduzir a necessidade de investimento das prefeituras para colocar de pé esses projetos, né, reconhecendo aí a dificuldade fiscal dos municípios. Então, temos um modelo onde a gente permite a atração de recursos privados para custear esses projetos. São projetos complexos, né, caros, mas nós temos esses modelos validados aí por Curadoria de Fundações do Ministério Público de São Paulo, que é quem nos audita. Podemos trazer esse modelo também para o Espírito Santo e dizer que é um modelo que já está em execução no setor de saneamento. Né, temos projetos em execução no estado do Piauí e no estado de Santa Catarina, projetos regionais, né, tratados com a participação da empresa estadual de saneamento ou sem, né, temos toda a flexibilidade para atuar nesses modelos e, dessa forma, apoiar os municípios a conseguir colocar de pé esses projetos, né, colocar de pé os projetos de infraestrutura que todos nós precisamos nesse ambiente, principalmente de dificuldade fiscal. Agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade, espero que tenha sido aqui a primeira interação de muitas, né, estamos à disposição de todos vocês para ajudar as gestões municipais a terem mais efetividade. Muito obrigado, fico à disposição aqui para poder esclarecer e ter um contato com os senhores. Muito obrigado e desculpa de ultrapassar um pouquinho o tempo.